Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Talk Show CDL SAP, onde a gente vem conhecendo histórias que a gente compartilha com vocês para motivar e principalmente, mostrar quem são as pessoas, os CPFs que estão construindo a história da nossa cidade, da CDL e de tantos negócios. Mais uma vez estou aqui com meu colega, Maico Hag, para apresentar para vocês um casal. Vamos lá, Matheus. Então, hoje a gente está aqui com a Carol e com o Fabrício, que são empreendedores na cidade há já bastante tempo, Fabrício com mais de, um escritório já há mais de meio século, Fabrício? A Carol também com empreendimento já há bastante tempo, E o que a gente quer trocar de ideia aqui hoje? Porque é uma troca que a gente vai fazer aqui. A gente quer conhecer um pouco mais da vida de vocês, de saber como tudo começou, desde lá de baixo mesmo. Então, o que fez tu te tornar empreendedor, Fabrício, uma vez que, obviamente, tu já tinha, o teu pai já tinha escritório. Sim. E tal. Não? A gente quer saber um pouquinho mais dessa história e da Carol também, por favor. Perfeito. Bom, a minha história, então, ela começa com os meus pais, que em 75, meu pai era bancário, morava em São Paulo, ele morou aqui em Sapiranga, ele era bancário aqui em Sapiranga, ele foi transferido para São Paulo para abrir uma agência do banco lá em São Paulo. Então ele morou 2 anos em São Paulo e lá quando ele foi transferido para o Rio de Janeiro. E daí ele não aceitou essa transferência. Então ele pegou e disse, não, então se for essa opção, então eu vou voltar para Sapiranga, onde é a minha família, todo mundo lá, ele morou em Araçatuba. E daí foi quando ele decidiu, então, em março de 75, não é abrir o escritório, mas ele começou fazendo imposto de renda pessoa física. E daí com esses impostos de renda ele começou a conquistar os clientes e começou o seu escritório de contabilidade. Então eu, na minha infância, eu nasci em 75 também, a minha infância eu vivi dentro. O escritório era na casa dos meus pais, era na sala da casa. Então eu vivi dentro do escritório e fui pegando gosto por isso ali também. Apesar, daí quando eu fui para a faculdade, eu fui fazer informática. Nada a ver com contabilidade. Fui fazer informática, que era na época, informática dá dinheiro, isso e aquilo, então vou fazer informática. Tecnologia é o futuro. É isso aí. Quando eu passei no vestibular, tudo, comecei a fazer, eu vi que informática não era para mim. Eu não entendia nada. Estavam os colegas na época da faculdade muito à frente, eu, boiando no assunto. E daí foi quando eu trabalhava com meu pai no escritório, e eu peguei e fui trabalhar numa empresa fora do escritório de contabilidade, nada a ver com o escritório, uma indústria de calçados, na parte do PCP. Nesse período que eu fui trabalhar na empresa, eu mudei para contabilidade. E daí foram 4, 5 anos de faculdade, me formei. Quando eu me formei, eu saí da empresa. Mas quando eu saí, a minha ideia não era trabalhar no escritório do meu pai. A minha ideia era trabalhar, procurar alguma coisa para mim, seguir a experiência fora, Mas, daí com a oportunidade no escritório, surgiu algumas coisas e eu fui ficando. Fui ficando, até que um cliente nosso do escritório, ele perguntou para meu pai, a ideia é o Fabrício ficar no escritório, dar continuidade? Daí meu pai disse, não tem como pagar o salário que ele ganha hoje. Ele disse, não, então faz o seguinte, tu aumenta os meus honorários e mantém ele dentro do escritório, porque ele vai ser importante para ti no escritório. Então esse foi o meu início na área da contabilidade. Nesse meio tempo também a gente tem a loja Integre, que quando eu saí da empresa de calçados, que eu comecei a trabalhar no escritório, a Integre ela era dentro do Centro Comercial das Rosas. Então era do lado do escritório. Então eu comecei também a me inteirar dos assuntos e comecei aos poucos a administrar também a Integre, E hoje a gente, então, está aí no escritório com 50 anos. A Integre a gente tem desde 1997, Então, são 28 anos da loja, Mas é o trabalho, essa formiguinha. Foi aos poucos, A gente foi gostando, crescendo e chegamos onde estamos hoje.
O tempo voa, né? A Integre está com quase 30 anos. Quase 30 anos. E foi engraçado que a Integre, ela era uma loja Grêmio Mania. Grêmio Mania. Né? Era só a loja do Grêmio. E o meu pai é muito gremista, né? Ele era cônsul do Grêmio. E quando a pessoa que era a dona da loja, ela conhecia muito o meu pai, ele era de Campo Bom. E ele ofereceu para o meu pai. E daí meu pai disse, olha, até me interessa. Mas daí ele veio falar com nós. Ele disse, ó, até tô pensando em comprar, mas nós vamos colocar os dois, não deixar só um. Eu acho que foi o grande acerto nosso. Porque hoje, se tu for analisar ter a loja de um time só, eu acho que ela não... Aqui na nossa cidade, eu não sei se ela teria um retorno que tem, né? Querendo ou não, vocês viraram referência, né, no produto esportivo e pegando o nicho, né? Sapiranga, uma cidade, e quase 30 anos atrás também, né? Pegando Isso aí. poder de consumo focado somente no Grêmio, né? Isso aí. E a loja já existia. Já Ela existia ficou só alguns Grêmio, anos né? Só Grêmio, né? Só Grêmio. Ela ficou... Eu não me recordo, tá? Mas eu acho que ficou uns 2, 3 anos só Grêmio. Só Grêmio. Né? E daí foi que ele tinha também, esse mesmo dono tinha a loja em Campo Bom. E daí ele decidiu vender aqui de Sapiranga e também acabou vendendo em Campo Bom. Campo Bom ele acabou fechando na realidade. Nem vendeu. É. A gente pega muito mercados de nicho, né? E ao longo desses anos, pegando a própria experiência do escritório, né? 50 anos acompanhando negócios, vendo os desafios, as oportunidades. Como vocês foram se adaptando, né? Sim. E se articulando Sim, bastante. as novidades. Bastante. Muito. Isso o Maicon sabe bem também, que ele também já tem uma... Já estou há quase 30. Pois é. Nem, Aí, né? Quando eu iniciei no escritório, nós tínhamos 46 clientes. Nossa. Meu pai tinha. Que ano foi, Fabrício? Tu lembra? Foi 2003 que tu iniciou no que eu escritório. iniciei. Eu saí da empresa, eu me formei dia 11 de janeiro, saí da empresa dia 17 de janeiro, uma semana depois. Quando, na realidade, eu já tinha... Quando eu voltei das férias, eu decidi sair. Saí da empresa dia 17. Aí eu me lembro que a gente tirou umas fériasinhas para dar uma descansada também. E quando eu voltei para ajudar no escritório. Para ajudar por um período. E tô até hoje. Período um pouquinho longo. Bastante. Um pouco longo. Bastante, a Carol. Um pouco longo. Bastante. Então hoje são 22 anos, né? 22 que anos. eu tô à frente do escritório. Não digo à frente totalmente, né? Porque teve aquele período de transição onde eu fui também aprendendo, né? Porque eu digo, eu aprendi dentro do escritório. Na faculdade... Nada melhor, né, do que o próprio negócio para a gente aprender. Foi a como é. melhor Na faculdade, prática, vamos dizer né? assim, se fosse para mim ter saído da faculdade, vou abrir um escritório, vou fazer isso, eu acho que não teria dado certo. Né? E conciliando os negócios, a família. Não, ao meu início também, né? A mãe e o pai, na época, se aposentaram no Banco do Brasil, né? Uhum. E queriam investir em algo, né? E viram que, conversando com os filhos, vendo qual é que era a atividade melhor, primeiro, né? Tinham pensado primeiro numa sorveteria, daí tinha a função dos finais de semana, né? Que teria que trabalhar no domingo. Sim. Então, fomos, assim, se adaptando, até que eles resolveram, então, uma loja infantil, né? Uhum. E perguntaram, né? E nessa época, eu acho que com 16 anos, porque a loja vai fazer 30 anos agora, em dezembro. Olha só os negócios. São tudo meio parecidos os tempos, né? 95. E então, em dezembro faz 30 anos, e daí eu tinha 16 anos, então eu ajudava no período que eu não tinha aula. Então eu estudava nesse meio tempo em Novo Hamburgo, estudava terças e quintas o dia todo, e os tempos livres, então eu ajudava a mãe na loja, né? E isso ficou por um bom tempo também, né? Minha irmã também ajudou por um bom período, até que então eu fui ficando, né? Que nem o Fabrício disse, fui ficando, gosto, amo, sempre fui apaixonada por criança, então tinha muito a ver comigo, assim. E eu gosto, eu lembro da minha infância de brincar, de vender, né? E fazer lojinha. Então a minha infância foi toda essa, sabe? Então, para mim, que nem eu sempre digo, né? Eu amo o que eu faço, né? Claro que a gente passou por um período, assim, né? Com um filho pequeno, trabalhando de sábado. Eu lembro que o Lucas, assim, nasceu em dezembro.
né? Porque daí depois eu assumi. A Marina tem 21 anos agora. Aí quando a Marina tinha 4 aninhos, a mãe cansou, né? E perguntou se a gente queria assumir a loja nesse período. Eu disse, não, então vamos lá. Então, esse período, assim, de deixar muito eles com a mãe, né? Tinha que trabalhar em sábado. Toda a transição, né? E foi um período período bem complicado na loja. Foi um período, no início, quando assim, a gente bem assumiu, quando a gente assumiu, o financeiro. a loja era, tipo assim, ela era bem complicada a parte financeira. Né? Né? Para fazer o Então, fluxo. Era aquela coisa assim, tu vender num dia para pagar a conta no outro. Foi um desafio grande no início, né? Foi bem complicado. E a gente pegou isso, e a Carolina disse assim, é o teu negócio, tu viveu dentro da loja. Né? Nada melhor que Desde tu para conhecer todo. Então, Já conhecia os clientes, né? Sim. Tinha esse contato, então... Daí eu lembro, assim, o Lucas nasceu triprogramado, né? Nasceu dia 14 de dezembro, assim, época que aquelas épocas boas de Natal, né? Ele era, na realidade, se tu ele era para ser dia 25 de dezembro. Então veio Bem programado. Tanto é que a Carolina, assim, ela trabalhou até dia 14. o dia 14. A gente saiu, era 1h, né? Saímos da loja, que daí tinha que 2h, 2h30 tinha que estar no hospital. E saímos da loja, fomos direto para lá. E daí eu voltei, né? E a mãe disse, Carolina, tá na hora de tu vir para dar de mamar. E eu não conseguia subir. Eu lembro, assim, uns casos, assim... Tipo assim, o com Lucas já ponto, foi para... né? E ela foi trabalhar, porque era bem o período que precisava trabalhar, ali, né? E volta para a loja. E volta para a loja. Então, foi um período, assim... Daí a gente acabou assumindo e, graças a Deus, hoje a gente tem... né, se adaptando com tudo que está acontecendo aí no mercado e não é fácil, né? Mas estamos aí, estamos seguindo, né? Os Quando grandes a gente consegue, desafios, né, de os se adaptar. desafios, Isso aí. Hoje no escritório, né, a minha filha, então ela iniciou a contabilidade também. Olha aí. E Tá indo para a terceira geração. estou indo para a terceira, Terceira se geração. Deus quiser, vamos conseguir. E tem o meu filho que eu coloquei agora, né? Tá com 17 anos, então coloquei ele para iniciar para ver se realmente ele quer. A Marina, sim, a Marina já vê que é o que ela quer. Né? Ela já escolheu, de certa Sim, forma. tá, sim. já Então tá. ela Teoria é e o prática. que ela quer mesmo. Como é interessante isso, né? Porque eles, obviamente, ela viveu Tudo isso escutando tudo que a gente Sim. fala dentro de casa, É né? isso aí. Todos aqueles... Falando por experiência própria, né? Os meus filhos têm um pouco menos, né? Tem 11 e 8. E eles escutam e tal. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, né? Tudo isso que a gente fala, que a gente vive, que a gente... será que não vão... Ou a gente repete ou a gente repele, Meu né? pai falava a mesma coisa. Quando eu decidi por contabilidade, o meu pai disse assim, mas tu vai querer isso? Tu vai querer isso? Ele já Eu cansava. disse, mas é o que eu gosto. Ele é já o que... sabia os perrengues, né? eu gosto. Daí disse, então tá, se é o que tu quer, ok. Então segue Na teu verdade, caminho. realmente foi para a segunda geração por total escolha tua, né? Foi. Não foi Foi nenhuma nada. vontade da primeira. Mas foi tu engraçado quer que isso. quando eu estava no terceiro ano, eu me lembro, a gente foi na Unicinos fazer o teste vocacional lá no Unicinos. E deu 100%, era um padre lá que fazia, deu 100% contabilidade. Bah. Deu 100%, ele disse, ó, contabilidade é o teu ramo. Daí eu disse assim, mas eu não quero isso, eu quero informática. Daí ele disse, olha, tá, vamos dizer assim, parecido, mas não tem nada a ver contigo, tá? O teu ramo é contabilidade. Eu disse, não, mas tudo bem, mas eu quero informática. E depois eu... Mas olha, tu Tava nasceu certo. respirando contabilidade, né? Até quando a gente adquiriu a sala, né? Então a gente fez, nós tínhamos no outro escritório lá, se tu pegasse o nosso arquivo lá, o meu pai era muito assim, não bota fora, guarda isso aqui, né? E daí na época tinha ainda um livro, eu acho que a minha mãe acabou se desfazendo dele, um livro quando eu era pequeno, que diz que daí, vamos dizer, a casa junto com o escritório, né? Diz que eu estava quieto lá. Quando eles foram ver, eu estava na sala, lá numa mesa lá, e um livro fiscal, um livro de Já entrada. estava escriturando. trabalhando. Todo Tô riscado. trabalhando aqui, todo gente. riscado. Me deixa trabalhar. É isso aí. É uma vivência, né? E é o ponto o quanto a gente vai se adaptando com mudança de mercado, tecnologia. E pegando, né, o caso do escritório de 50 anos. O que mudou em 50 anos, né? Muita coisa. Se o comércio, né, mudou Muda, em 30, imagina. né, o que o Eu me lembro comércio que mudou em quando eu 30, a saí parte do fiscal, escritório, para trabalhar na empresa,
A folha de pagamento era feito num terceirizado. Não tinha lembra, computador. Só pra gente frisar assim, tu lembra o período que foi isso, Fabrício? Ano, Foi assim? 96. 96 o meu pai, quando eu saí, meu pai comprou o primeiro computador no escritório. Primeiro computador. 96. Daí era usado para contabilidade. Fazia contabilidade era uma empresa, que era uma empresa que na época era lucro real, então fazia a contabilidade daquela empresa. O restante era livro caixa, né? Que na época se E fazia hoje a gente não vive Era sem livro internet, né? sem Não. internet. Acabou a internet, acabou É o isso aí. escritório, né? É isso. Não, hoje não tem. Tem. Tudo, né? Não Tudo. só o Hoje escritório, tem. né? As Bem empresas isso aí. em geral. Bem né? isso aí. Tem que ter internet. Então né? foi aos função. poucos, daí, claro, depois com o tempo foi comprando um para cada um, né? Meu pai trabalhou na máquina elétrica, né? Do fichário, de tirar. Fichário. Aí tu imagina hoje nós fazendo uma contabilidade, pegando uma ficha do razão lá de combustíveis, aí tu tira, lança, aí tu tem que pegar do caixa ou banco, lançar, aí tu tira ela, daí tu vai para o outro lançamento. O que é a outra? Aí tu vai. Inviável, né? Inviável. Hoje não tem A como. gente se Atualmente. Vai se adaptando, né? A E gente foi, sabe. né, É isso aí. cada vez mais rápido. A tecnologia, né? Sempre vem a questão dos tópicos, né? Do meio, sabe? O quanto a gente conhece do mercado, dos negócios e ao longo das décadas como foi mudando. Sim. E conciliando, né? Com a vida pessoal, profissional, questão toda a família, a própria sociedade, as entidades de classe, né? A CDL, né? Estamos na casa, na CDL, Fabrício, ex-presidente, Isso aí. né? Faz parte da diretoria durante muitos Muitos anos, anos, sim. conselho dos ex-presidentes, Sim. Continuando conselho no fiscal, conselho, né? Conselho, isso aí. conselho fiscal. Então, realmente, é muitos atores, né, que a gente vai fazendo na sociedade, a gente participa de muitas frentes. E quando a gente faz esse momento assim de recordar, né, passou 50 anos, passou 30 anos, vai fazendo esse quebra-cabeça, sabendo tudo que vocês sabem hoje, qual é um conselho que gostaria de escutar cada um conselho de vocês para quem está começando a empreender, para quem está entrando no mercado de trabalho e quer realmente fazer algo que gosta, que seja diferente, né? A questão do próprio Fabrício, eu escolho, tu quer isso? Quero, teu pai te questionando. É isso aí. O conselho, né, do que fazer, sabendo tudo que sabem hoje. Eu acho que nos tempos atuais a coragem, né, de tu empreender, de tu assumir essa responsabilidade, né? A Porque não persistência, é imediato, né? É tudo um... a persistência. Quem começa hoje não é assim que eu iniciei hoje, eu vou começar a ganhar dinheiro. Às vezes ele tem todo o processo natural, né, da evolução, do próprio crescimento. Então eu vejo muito assim a coragem e a persistência, né? Precisa ter. Precisa ter para Bastante. ti poder Muito. crescer e poder avançar nos negócios. Porque às vezes nem sempre tu vai... Como é que é? Tu vai fazer algo, às vezes, que tu não é aquilo que realmente tu deseja, né? Tu deseja, eu acho assim. Claro que a gente tem que fazer o que a gente ama, né? Mas às vezes a gente tem que poxa, vamos para esse ramo aqui que eu acho que vai dar certo, né? Então... A gente tem que se adaptar com aquilo que... às mudanças. Né, com as Mas mudanças. a coragem Mas e a eu acho, persistência é o principal. E como a gente vem escutando essa palavra, né? Adaptar. Porque tu percebe que a gente sabe que atualmente, né? Estamos gravando em 2025, estamos num período turbulento. Mas quando a gente conversa, sempre teve períodos turbulentos. Sempre. Quando sempre. pega as trocas de moeda, era um caos, a inflação. Tu vê, tá, o que é pior ou melhor? Ou seja, desafio sempre vai ter. É muito difícil mensurar em que momento da história foi pior. A nossa cidade, né, no ciclo do calçado que a gente teve, foi Exato. Nossa, que a gente já entrevistou aqui, né, Que foi ali 2000, depois de 2002, 2003 ali, né, que deu aquela queda. Foi queda. difícil, mas foram se adaptando, adaptando. foram, né, fazendo os diferentes e tal. A gente falava antes ainda, né, Matheus, sobre não ficar só reagindo, mas também ter que agir. Né? Fazer Sim. diferente, fazer Tem que tomar acontecer. atitude. Isso. Tomar Tu tem atitude. que escolher o caminho, né? Não ficar esperando, vai acontecer tem que- isso, eu vou hoje em dia reagir tem que assim. ser, Não, mas Tem o que estar tu quer? preparado, né, para essas mudanças. É igual a gente estava falando. Estão ocorrendo muitas mudanças agora no Brasil. A gente vai passar por isso de novo. De novo? Vai aumentar. Vamos se adaptar a isso também. E a gente vai indo conforme vão indo as coisas, não adianta. Porque tem coisas que nós não temos como mudar, né? Não. A gente vai não. ter que se E adaptando. quantas mudanças não vão ter
ainda nos próximos anos? Esse ponto eu acho muito importante, que toda vez que a gente está vivendo algo complexo, a gente tem aquela, meu Deus, esse momento é muito ruim. De um jeito ou de outro, ele vai passar, vai estabilizar de novo por um tempo, e sempre é por um tempo. Daí vem uma próxima crise. Mais É uma. isso aí. A gente, num primeiro momento, a gente se assusta, Isso, né? A gente, exatamente. todas essas mudanças. Mas, à medida que tu baixa, começa a pensar, senta, aí tu vê, não, vamos por esse caminho, vamos por aquele caminho, essa é a melhor forma, e assim tu A vai gente indo. pode olhar para o problema e ficar ali, né? Exato. Focado nele, É isso aí. ou olhar a oportunidade que Oportunidade tem que ali vai dentro, ter. né? E tem É isso inúmeras aí. oportunidades, mas é óbvio que a gente, nós como seres humanos, né? Nós ficamos assustados, a Assustados. gente tem No medo, primeiro- né? o que primeiro impacto fazer. é isso. Mas aí, justamente por isso que a gente tem conhecimento, né? A gente pode buscar conhecimento em inúmeros lugares, né? A gente falava antes ainda sobre o desafio de pandemia, tudo isso que veio, né? E como que a é tão gente teve, recente né, ainda, Carol? Foi, e nossa, Eu que imagino foi pra nós, foi Para pra vocês mim, da hoje loja foi especificamente com ali certeza. foi algo, meu Deus, fecha Nossa. tudo e acabou. É. A gente não tinha como parar, né? Sim. Não, Não, Tinha primeiro que- era não. 15 dias, né? Daí foi, depois era foi mais o que 15, aconteceu. assim Quando foi. deu aquela parada geral, a própria Carolina disse assim, tá, mas tu vai pro escritório? É para ficar Eu em não casa? tenho opção. Isso não tinha Sim, como, mas, não tinha né, como mas, ficar. E ela disse, tá, mas tu tem que Pânico ficar que a em gente Deus. tinha, eu Deus, não como deixava é que eu ninguém vou correr fazer? com o Lucas na E rua, né? foi- Aquela coisa assim de É, não e queria nem sair. foi aonde nós, como contadores, onde as empresas mais precisaram da gente. Sim. Né? Então, O como é que eu ia... diferencial era Se ter o amparar, suporte. Porque o É DP isso aí, trabalhava, né? né? Eu Elas lembro que a gente- precisavam da gente. Elas né? tiveram que nos escutar. Férias, Né? Isso coisa. aí. E, Fabrício, como é que eu vou deixar eles trabalhando Não sozinho? tem- Eu vou ficar com Eu eles. tenho que estar lá junto com eles, né? Vou dar todo o Então, apoio, né? eu me lembro direitinho que nesse período, a maioria dos setores foi trabalhar em casa. E o RH, o departamento pessoal, não. Esse ficou no escritório, que era onde o pessoal vinha para tirar as dúvidas. As pra inúmeros fazer. questionamentos Era o que suporte, tinham Era naquele em setor, relação né? por causa dos funcionários, de férias, de parar totalmente a empresa, E né? um fator ímpar, né? Tu não tinha um comparativo para não, lá em tal ano foi parecido, vou meio que Não, replicar. Era não. ímpar, era novidade para Novidade. todo mundo. Nós não sabíamos o que ia acontecer. Tanto é que quando a gente parou, era para ser 15 dias, né? Isso aí. 15 dias, daí volta tudo. Daí foi 15 dias, 30. E eu foi, eu né? lembro que durante esse período, assim, que o pessoal acabou que também foi normalizando e foi acostumando um pouco, né, nesse movimento todo, que daí virou até um brasileiro fazendo piada e virando meme, né? Que é aquela, já fiz algumas coisas erradas na vida, mas trabalhar escondido é a primeira vez. Isso aí. Né? Parecia uns Tem. bandidos. Parecia É, o bandido, o pessoal isso gostou, aí. mas não tem como parar, não tem como Não, fechar tudo. A não. economia. E mesmo assim, a literalmente não economia resiste. naquele período ela baixou, né? Diminuiu. O pessoal não comprava, não tinha o mesmo Ritmo, né? poder de consumo, consumo, né? que nem era normal, né? Porque ninguém sabia o que ia acontecer. Será que eu não vou ficar desempregado É. lá na frente? Então eu não vou comprar. Mas eu ainda digo que esse primeiro ano em 2020 da pandemia, para mim o 2021 ali, aquela parada que teve de um mês ali, em março, abril, foi pior que esse primeiro ano, na minha visão. Eu achei pior essa parada, porque ali em 2020, quando deu aquela, começou a subir, e daí veio março, abril, Caiu fecha tudo de novo. Dá aquela crise, fecha tudo de novo. E dava uma sensação que foi se alongando, que não ia terminar nunca, né? É isso aí. Isso que é o ponto, assim, tá? Então será que esse é o novo normal? Meio que Será que vai agora ser para assim frente, agora? segundo Dessa ano, maneira, função né? de máscara, de afastamento. Sim. Não, eu sei que para nós, assim, também, porque as crianças dentro de casa, né? Não precisavam comprar roupa para sair, não compravam. Usava Sim. o que tinha, É, né? exatamente. Então, assim, para nós ali foi... Uma retenção de consumo também, né? Eu vou Muito economizar grande. o dinheiro, É. né? Eu E não- tenho poder de compra, eu vou segurar. Isso, É isso aí. E no meu ramo, no futebol, tu não tinha o futebol. Acabou. É. O pessoal não ia nos jogos, né? Então, não vou comprar camiseta agora. Não vou comprar uma roupa do Grêmio. Para quê? Por que eu vou comprar Não, se eu não é vou no jogo? prioridade para nada, né? Não, tem jogo, não tem campeonato. não. Querendo ou Vai não, esperar. a Grêmio e Inter, a roupa é aquele torcedor fanático, aquele que vai no jogo, ele quer usar a camiseta, então ele compra justamente para poder ir, né? Tô olhando em casa, não tô saindo, não tem nada, então não vou comprar. É um supérfluo para ele. Supérfluo. O mais Se importante torna, era né? alimentação, essas outras coisas. Mas a própria saúde, né? Sim. A própria Eu lembro saúde naquele período. até nesse período, daí logo veio a Páscoa ali, daí o que fazer para vender, né?
na Páscoa. Vamos pensar. E nisso veio uma sobrinha minha e disse, mas Dinda, por que tu não pega o teu coelho? Eu tenho um coelho, vai e faz entrega nas casas. Porque as crianças, as famílias vão estar no domingo de Páscoa. As crianças vão estar tudo dentro de casa, né? Então não vão poder sair. Então, se imagina aí a alegria deles, mesmo de longe, né? Ver que o coelho vai entregar, então, um presente de... E ali foi assim, ó... que nós vendemos, eu lembro assim, foi a Páscoa. Virou a chave. Nossa, Carol, foi uma consultoria gratuita. Foi. Né? Foi. Que legal e essa era cada uma sacada. ajudando um, sabe? Sim. A gente Graças a Deus a gente sempre tem essa parceria com todos, né? Assim, a família, a gente... E Sim. cada um torce um pelo outro. E daí ela disse... Daí eu disse, será que vai dar? Vamos ver. E eu lembro assim que a gente fez a divulgação, né? A gente fez a divulgação e era assim, Nova Hartz, Araricá, Campo Bom, Sapiranga. A gente passou... Nós começamos às 7 horas da manhã a fazer entregas e paramos depois das 18 horas. Eu sei que o nosso e assim, era entrega Páscoa, de 15 em 15 minutos. Esse Tinha uma casa. trabalhou. A gente Trabalhou. fez. Esse coelho E olha foi que eu vou feito dizer e foi que bem foi- legal, porque foi ela divulgou isso e chegou um momento que ela não tinha mais como aceitar fazer entrega porque não tinha mais como. Sim, não tinha horário. Porque foi feito um cronograma daí de locais, então nós vamos entregar nesse período. Então nós tínhamos fez no computador lá todo um cronograma, ó, tal horário em tal lugar, tal horário em tal lugar. Isso, Então Fabrício, esse vamos é o teu- centralizar, esse é o teu vamos serviço, centralizar põe em ordem O Esse aqui. contador. o computador e vai. Isso aí, então a gente acabou parando no momento para abastecer, porque a gente estava só rodando, E né? comemos um salgado no posto. Foi Para nosso fazer, almoço, mas foi uma coisa diferente, uma coisa muito legal Isso que eu digo, e a que gente nos tem que estar outros sempre, anos né? ficou, né? Sempre passa Acabou na ficando. frente. Tanto é que agora, no último ano, tipo assim, teve poucas pessoas, daí então nós não tem mais por que Era fazer. feriado na Mas segunda, né? ficou Domingo, 2, 3 anos assim, a parte de nós fazer. Da O entrega. pessoal já esperava, vai ter coelho, se tiver coelho eu vou comprar. Olha só. Legal É isso a aí. entrega, né? Então Não foi uma foi. coisa diferente Gera que foi valor, feita, Gerou uma inovadora. experiência Sim. totalmente diferente. Isso que não era feito antes. Então o cliente vinha até a loja para comprar, né? Sim. E ali o cliente mandava mensagem, ó, isso, e vai ser entregue. E aí vem a experiência também da compra tecnologia, né? Como a tecnologia de fato influenciou daí na pandemia. Poder escolher de forma remota, organizar e agendar as Nossa. entregas. Sim. E um comportamento que ficou, né? Ficou muito real esse comportamento do consumidor, porque agora o consumidor acostumou, né? Com certeza. Sim. A receber o produto em casa. Sim. E não Sim. Com mais certeza. ter aquela a- necessidade Aquela de entrega sair. nossa, Até da hoje. Integra é mais ainda, Na né? Integre, depois vai parar, né? Até hoje tem cliente, vocês entregam? Claro que sim. Aí, claro, vamos entregar, Vamos né? entregar. Não tem problema, a gente faz a entrega. Então, até hoje tem o cliente que prefere que... claro que o meu produto é um produto mais fácil de se vender em questão de tamanho, né? Ah, sim. Que daí a pessoa são PMG, GG, Extra G, então a pessoa já sabe o tamanho que usa, então é mais fácil tu vender. Já para o ramo da Carolina Mais tem difícil, que ver, é um cada pouco mais marca, é. difícil, né? Porque depende da marca, então também tem essa Confecção, variação, né? a confecção, né? É um desafio. E olhando todas essas informações, né, de adaptação, mercado, tecnologia, existe algo que vocês gostariam que tivessem compartilhado com vocês, tivessem contado antes de vocês peitar tantos desafios, assim? No sentido de vão trabalhar muito. A gente É pergunta que porque comércio, né? é melhor curioso. que não contem. É, Mas o se comércio comércio, e serviço, né? Com Tu 16 pega- anos, compra e vende, né? A ideia é essa, vai comprar e vai vender e tá tudo certo. Não precisa fazer nada além disso, né? Então, mas não. Quando tu iniciou, olha não de tinha fora, né? responsabilidade, então, assim, porque eu vejo muita responsabilidade da parte financeira também, né? E isso, Tu tem que saber comprar. a gestão Pra como um vender todo, bem. né? que é E esse eu negócio. sempre gostei muito da é parte os financeira, tanto bastidores, é que eu sou né? formada É os em bastidores gestão. do negócio. Porque É, é o que o então- cliente não vê, né? O cliente É isso aí. abre a loja, fecha a loja, Fecha a vai embora. loja e deu. Tu não precisa fazer nada, né? É só vender. Vender, entrou o dinheiro, vai lá e deu, né? E eu É sou bem isso aí. eu sou uma pessoa muito segura, assim, né, a parte financeira. Então, A parte como a gente financeira. passou no início, assim, um sufoco, né, de correr, às vezes tinha duplicata, né, Vendia na de um época dia da pra mãe, pagar no outro, né? E era cartório, e entrava, e tu tinha que pagar, porque senão ia protesto, sabe? A gente passou por esse período, assim, complicado, né? Então, eu sou muito segura, eu tenho muito medo.
né? Então, às vezes, assim, mas será que é o momento agora de, né, de fazer algo na loja? Que nem estava tudo certo para a gente fazer a reforma na loja, deu a pandemia. Então, assim, eu ainda não tive coragem de, sabe, vamos tocar, né? Então, sempre tem aquele receio, assim, né? Nós estávamos em São Paulo na semana que fechou tudo. Mas, Nós estávamos fazendo compra em São Paulo para a loja. E daí, Entraram olha com só, estoque. olha E a só o que principal aconteceu. mercadoria não veio. Uma mercadoria, que é a principal loja que a gente comprava lá, que é um volume grande. Quando nós chegamos no hotel para vir embora, a gente saiu fazer compras, nós saímos de meio-dia, e eles iam entregar a mercadoria lá dentro. Chegamos lá, não, essa Cadê? mercadoria não é nossa, eles erraram. Ligamos para a empresa, vocês trocaram a mercadoria, para te ver como as coisas aconteceram. Ainda tivemos Sorte. essa sorte que foi errado. Então, tipo assim, chegou no momento, não. Acho que Essa quarta mercadoria. fechou, não E era sei uma como é que mercadoria fechou, né? assim que Eu não ia vender, que não ia porque vender, era- não era que muita gente compra, é o acessório, essas coisas, né? Que acabou nesse período não se vendendo. não saiu. Então teve esse também, esse fato que aconteceu bem naquela semana. A gente foi na segunda-feira para São Paulo e voltamos na quarta, se eu não me engano, né? E na sexta fechou tudo. Coisas que quando acontecem a gente não entende, né? A gente É isso aí. A gente saiu de leitura São do Paulo todo, assim, depois tu bravo olha com a assim. empresa. Pô, erraram. Como é que agora eu Nossa, vou? ali, A gente ia vai ser- para São Paulo, a gente traz a mercadoria junto, né? Como é que agora eu tô indo sem a mercadoria? Sem a mercadoria. E ainda, que nem a Carolina ligou para lá e disse assim, olha, vocês se virem, eu quero a mercadoria lá na loja. Daí na sexta-feira aconteceu tudo. Esse pode ficar agora. Não, agora quem não quer mais sou eu. Agora eu não quero mais, já tô em Sapiranga, é. pessoal. Pode. Cancela. E nesse, eu tive também uma experiência na Integre que foi de abrir uma filial, né? A gente abriu uma filial em Campo Bom. E essa filial em Campo Bom, a gente não teve uma experiência muito boa. Não foi um período muito bom, né? Então isso fez com que a loja aqui em Sapiranga era autossustentável, né? Tinha vendia bem, tinha todo. E daí a gente viu essa oportunidade em Campo Bom. Não existia uma loja do Grêmio e do Inter em Campo Bom. Vamos abrir, vamos abrir. Abrimos. E daí a gente ficou. Deu um ano. O primeiro ano até foi bom. O segundo ano não foi bom. O terceiro ano não foi bom. Daí a gente pensou, vamos fechar. O quarto ano não foi bom. Quando chegou no quinto, agora nós vamos fechar. Porque aconteceu. São experiências que a gente tem Sim. e coisas que a gente traz para a vida da gente, né? Aprendizados. Se eu tivesse fechado 2 anos antes, daqui a pouco eu não teria passado aquela dificuldade toda que a gente acabou passando, Exato. né? Eu acho que a gente é sobre isso também, né? Porque às vezes a gente fala da vida empresarial e tal, né? E o pessoal vê assim, tão bem, tá tudo É isso aí. certo e tal. Mas tem todo Mas é Nunca isso vi que a gente realidade, quer né? trazer, né? Olha quantos perrengues, Perrengues a gente acaba vocês passando, comentaram. com Isso que a certeza. gente nem tá contando o detalhe do Não, detalhe aí, do não, detalhe, e isso né? outros, esses são os mais. São os mais, né? É isso Agora, 30 anos, né? Tanto a Carol, né? Quanto tu, Fabrício, praticamente ali 30 anos de loja, né? loja, Falando sim. de comércio em si, né? E olha quantas situações, quantos ciclos que a gente falou antes, né? Exato. Inclusive, a gente não vai, só vai subindo, né? Não, Passa não, por não, inúmeras depende. questões. Ok, aprende, não volta mais para lá. Mas vão ter Não outras. comete os mesmos erros, mas Mas surgem erros novos. Sim, outras questões que outras vão acontecer. falhas Coisas da tu tem gente que na deixar, parte da né? administração. Tu deixa de fazer, Com ou certeza. que as pessoas nem imaginam, né? Sim. Que tu tem que passar, tanto em casa, né? Que nem a gente estava falando, a gestão em casa, né? Tu diminui uma coisa aqui, na pandemia diminuímos aqui, né? Pra gente conseguir pagar aquilo. Então, Porque tudo é um também aprendizado. A teve, gente vai... na própria pandemia, teve muitos fornecedores que ajudaram. Mas teve alguns que, tipo assim, vendi, eu preciso. Eu preciso. E daí tu vai fazer o quê? Tu sabe que a gente, nessa temporada, né, Matheus? Que a gente está fazendo as entrevistas até, teve vários casos, né, de superações gigantes, né? Que comentaram, inclusive, que para iniciar os negócios, venderam tudo. Tudo. Né? Tudo, né? Não estavam ancorados em lugar nenhum. Não tinha Sim. um capital de terceiro, era o capital próprio que estava investido ali no negócio. Sim. E é isso ali, e vai. Tinha que dar certo, eles tinham que fazer dar certo, né? E a gente faz até dar certo. Isso isso é Tem que uma... fazer até dar certo. Isso é uma coisa boa que a gente teve. Então a gente
teve um suporte, a gente teve uma estrutura já iniciada para dar continuidade, né? Por mais que a Integre, eu peguei desde o início, mas no início era a minha mãe que tocava a empresa, né? Como eu estava trabalhando nessa indústria, então eu não estava diretamente ali na loja, então ela tocava. Mas provavelmente tu teve que se reinventar ali Com dentro certeza. na gestão, Com certeza. no processo, Mudar muitas né? coisas. Não, ali também. Pra mudar se muitas não tivesse coisas. assumido Né? a loja Mudar ali muitas também, coisas. já nem estaria mais Tanto aqui é também. que a gente ficou por um tempo e viu a porque necessidade. Também era um processo também difícil financeiro. Sim. Né? Porque, imagina, a mãe do Fabrício também não tinha toda uma... Não, ela botou muito dinheiro do próprio escritório dentro da loja. Ah, sim. Porque ela tinha, Entendeu? entendeu? Um negócio Ela botou... É o empresário de novo acreditando isso aí. naquele negócio. Ela botou que, né? dinheiro, tipo assim, tirando de um lugar onde tinha uma estrutura, tava dando certo, botou de um negócio incerto. Uma aposta. Uma aposta. Né? Tanto é que quando eu comecei a assumir a Integ, aos poucos a gente tinha todo esse controle, aos poucos, eu me lembro que foi no primeiro Natal. Assim, no início também nós pagávamos no cartório. Sim. Quando eu assumi também pagava no cartório. Senão eu acho que vergonha nenhuma dizer porque É a isso é o que evolução, acontece, né? né? E eu me lembro no primeiro Natal que que eu assumi ali, que tava assim, vinha o dinheirinho, já ia lá, pagava para não pagar, né? Pagava em dia a duplicado, pagava até adiantado. Tava deixando pagar. Pra E daí resolver, a gente, né? Isso, aí daí a gente Aham, começou. Mas a gente às vezes pensa assim, né? Gestão é quando a gente tem quando a gente tem um monte de dinheiro e tal. Não, é esse detalhe do detalhe, né? De já começar ali ver o que eu posso fazer para ir melhorando o meu processo, para não pagar Isso aí. juros, né? Isso aí. Para fazer as coisas realmente darem certo, né? É É isso aí aí. que começa, né? É isso aí. Eu imagino, se não tivesse sido, então, vocês, né? Assumindo esses negócios, né? E mudando a gestão, talvez eles pudessem nem tu com comentou antes, né, Carol? certeza, não. Nem porque era necessário fazer Era. esse tipo de situação, né? E hoje a gente pega muitos exemplos de empresas que nascem e não tem esse cuidado, não tem esse olhar, não tem planejamento, né? Eu, no próprio escritório, quando eu comecei no escritório ali que os meus pais cuidavam, Aham. era uma empresa realmente familiar e, tipo assim, o caixa do escritório era a carteira da minha mãe, do meu pai. Entendi. Sim, sim. Né? Então, assim, o que entrava eles usavam, então não tinha uma gestão, não tinha um processo, uma separação, estrutura. né? Não tinha nada disso ali. Né? E eu nunca me esqueço, eu assisti uma palestra na CDL do Marcelo Bernardes, Olha. né? Sobre gestão. E ali foi o gatilho. E ali eu disse assim, quando eu saí da palestra, eu falei com ele, no mesmo dia, eu disse assim, eu gostaria de conversar contigo sobre de tu pegar e dar uma consultoria para nós no escritório, nessa parte de organização interna, tudo. Ele disse, não, ok, pode ser. Daí marcamos um dia e ali começou o trabalho. Até hoje ele está, né, auxiliando nós no escritório. Mas foi ele que nos ajudou também a entender e a mudar muita coisa do que a gente é hoje também se deve a essa estruturação toda, né? Essa organização, né? Da própria gestão. E mudar Antes também o era pensamento aquele deles, né, negócio, Fabrício? mudar o Porque pensamento imagina, dos meus pais, porque querendo ou não era é deles, uma era mudança, eles foi uma que mudança dentro da empresa Né? que era muito mais fácil, né? Do jeito que estava. Então, E às vezes é tudo melhor são quando vem de mudanças, fora, né? Porque quando É. vem da gente, de Não. dentro, ali É uma envolvido, parte né? Eu cultural, fiz, né? Muito eu forte. imagina. me lembro que a gente fez o PQC, PGQP. PGQP. Isso, a gente fez parte, né? Eu fiz parte e a gente fez o curso todo, mas sabe que ele foi um curso que a gente fez na CDL, foi bom, ele me deu uma visão, mas eu não consegui implantar naquele período ainda. Eu consegui implantar depois, com o Marcelo, numa outra palestra que ele foi dar um café da manhã da CDL ainda, né? O café da Lá atrás, qualidade, lá. né? Isso era lá em cima, lá na CDL. Não tinha assim. Aí, claro, ali eu comecei a fazer parte da CDL, né? Quando eu vim para o escritório, quem me colocou dentro da CDL foi o João da Clip. Da Clip. Ele era cliente do escritório e daí a gente conversava muito, ele vinha lá, conversava muito comigo, conversava com o pai também, né? E daí ele disse assim, eu vou ser o presidente na próxima e tu vai ser meu tesoureiro, tá? Só para te avisar. Daí, Função, Sim. daí tipo assim, não teve o negócio, vou aceitar, né? E aceitei o desafio e daí dali a gente foi,
Eu fui vice dele no ano seguinte e também foi um boom para mim ser daí já vai ser o vice, vai ser o presidente, né? E foi um desafio muito grande ser presidente da CDL, né? Porque eu não tinha essa experiência que nem tinha o João, né? Eu estava iniciando ali o meu trabalho, pegou uma né? sequência, né? Sim. De presidente Então, estrutural. pegou, era o Flávio, foi o João e daí veio logo depois eu veio... acredito, Fabrício, que tu foi o presidente mais jovem. Foi, eu nem poderia ser. Depois descobriram. Pela idade. Porque tinha, estatuto não eu não sei permitia. como é que era O estatuto 28 não anos. permitia Tinham 28 anos, alguma coisa, eu tinha que ser do CDL jovem. do CDL jovem. Eu não podia ser o CDL. Só que tudo. isso passou também a nível de federação, né? Foi o precedente, foi assim. Isso aí. Foi provavelmente um dos mais jovens. Isso aí. Mais jovens, viu só? Fazendo história. É isso aí. Deu Mas certo. deu certo. Funcionou, Deu né? certo, né? O João teve visão. O João olhou assim, ó. Esse. O João foi uma Esse, pessoa, nossa. eu me Nossa. espelhava muito nele. E assim, tinha essa troca de experiência com ele e principalmente a calma que ele tinha, né? Ele tinha uma calma na tomada de decisões, ele era muito sereno. E isso foi muito legal, essa experiência que eu tive com ele ali. E eu vou dizer que ele me ajudou muito na própria gestão da Integre, da própria Dorremi, né? Sim, Que ele eu tinha não me envolvo muito na operação da Dorremi, mas eu ajudo, né? Em muitas tomadas de decisões. Às vezes eu ainda digo para ela, por que tu não compra isso, né? É o conselho, né? É do conselho. Eu digo, por que tu dele. não compra isso? Ela disse, mas Fabrício, aqui não, né? E assim, Carol, tem que escutar o contador da empresa, né? Tem que. Mas Mas, vale, mas às vezes, assim, é engraçado. Fabrício, por que tu não... Fabrício, tá Não. dando certo. É, Calma, por que essa como eu segurança, faço, isso aí, ela tem, como eu nesse ponto ela é faço, bem negócio, é isso aí. O Carol, mas é que ele tá no conselho da CDL e no conselho da Remi. Não, é muito engraçado, porque daí ele vem assim, tá, mas Fabrício, até então tá dando certo. Então deixa eu fazer como eu tô fazendo que tá dando certo. Tá, tudo bem, né? Então, mas a gente tem essa troca, assim. É importante quando eu, a com fora, certeza. E quando eu preciso. Tanto no escritório também, às Nossa. vezes eu compartilho com ela as dificuldades, alguns fatos que acontecem, né? Já veio sugestões dela também. Que às vezes a gente tá tão, de novo, Bitolado naquele isso. negócio que a no gente problema, não... a É gente isso fala aí. tanto em encontrar a Isso solução, aí. mas tá olhando para aquele problema e tal, vem a outra pessoa, que é quem a gente compartilha, né? É. As nossas esposas, enfim, Isso, né? Ou, enfim. certinho. E aí vem aquela coisa, tá, mas como é que eu não. Não enxergo. Como é que eu Sim. não pensei O nisso? grande problema é Sim. que muitas vezes a gente está muito no operacional, né? E não no estratégico, que é o que a gente Perfeito. deve dosar ao menos, né? Isso. E eu era muito no início operacional. Eu era muito operacional, eu era praticamente só operacional. E é um grande desafio do próprio PGQP, né? O PGQP tinha muita, tem que olhar nível estratégico, às vezes ele diz, mas como é que eu vou delegar? E era sempre Sim. desse jeito, tem que mudar a cultura, e daí tu descobre que mudar a cultura é lento, né? Totalmente diferente. Tu Não. consegue criar uma estratégia, mas assim, se a cultura não mudar, Não o adianta. pessoal Sim. destrói a estratégia no Sim, café da manhã, sim. né? É isso aí. Define tudo É isso bonitinho aí. num dia, no outro dia Já foi. o time já destruiu Já foi. toda a Tudo isso estratégia. aí. Tudo Porque é isso aí. cultural. E como é difícil tu administrar um time, né? São cabeças. Tu já totalmente respondeu o que a gente ia diferentes. perguntar. O que é o mais difícil, o mais desafiador dentro de um negócio? O que vocês consideram mais desafiador dentro dos negócios de vocês? E junto com isso botar mais um temperinho. Qual o maior medo, né, que vocês enxergam hoje dentro dos negócios de vocês? O mais, para mim, é administrar A gestão de pessoas ali. as pessoas, né? Porque cada um vem com uma cabeça, né? Com uma forma de pensar, com uma forma de agir, né? Principalmente na loja eu tenho só 2 colaboradores trabalhando, mas no escritório eu tenho mais, né? Então vem pessoas de outras empresas, de uma forma diferente de trabalhar, e dentro da nossa empresa é de uma forma. Então isso é complicado daquela pessoa também Entrar mudar na cultura do negócio e se já, adaptar, né? Se moldar né? a cultura do negócio. Então, isso cria, às vezes, dificuldade, cria empecilhos, cria atritos, né? Às vezes, vem pessoas com ideias novas, né? Que a gente vê, não, isso vai ser bom. Só que daí nós temos pessoas dentro da nossa empresa com aquela ideia, sempre foi assim, por que eu vou mudar agora, né? Então, isso é o mais complicado, né? Que eu vejo. Eu tenho uma funcionária, né? Eu já tive mais funcionários, que daí sim era mais complicado.
né? Até com 2 já era bem complicado, né? Sempre tinha aquela intriga assim entre uma desafio. e outra, né? Aquela competição das comissões, aquela coisa toda. Então hoje eu tenho uma funcionária e nesse ponto assim é muito bom porque a gente tem essa troca É muito sempre, direto. né? Que nem eu ainda brinquei com ela semana, a gente podia fazer uma reunião, né? Daí a gente começou a rir, porque a gente está sempre em Sempre em reunião, reunião. sempre pensando e ela me ajuda muito. Então, assim, nessa questão, né? Mas o desafio, né? Do dia a dia, de sempre vai ter, né? É porque essas pessoas, né, Carol, também trazem... nós somos assim, né? Mesmo a gente sendo dono do negócio, a gente tá... Não sei vocês, mas comigo não é muito diferente, nunca foi. Os problemas que a gente tem na vida, eles acabam interferindo diretamente certeza. lá dentro do Mais negócio. certo. Direto. As pessoas, os nossos colaboradores, enfim, eles também veem que a gente não tá tão bem assim e tal. Sim. Apesar de a gente ter que segurar um pouquinho mais, né? Não expor tanto, mas quando vem deles, a gente acaba sabendo, a gente acaba Sim. vendo, a gente acaba tendo que ir lá amparar, né? É ser padre, psicólogo, é ser... Ajudar, não, com é isso aí. certeza. Tudo, Muito né? disso. No Tudo sentido junto, de auxiliar muito para disso. que o negócio também siga, né? Isso com os colaboradores, com os clientes, porque Com muitos os a gente, clientes. né? Nossos clientes chegam assim, Com a os gente é clientes, psicólogo, bem a gente, lembrado. e são amigos, Os clientes, sabe? tem muitos clientes que Nossa. realmente... Eles tem- se amparam ali Isso em aí, ti, né? eles É. querem a tua opinião, eles trazem os problemas, às vezes, muitas vezes, particulares. Nem da engraçado, empresa. porque daí ela assim, Né? Carol, Eles tá têm essa chegando a fulana, confiança. né? Tá chegando a fulana. Atende que contigo ela compra, comigo ela não compra. É engraçado, sabe? Porque ela vai lá para relacionar, né? Claro, Ela vai Daí ela terapia, quer conversar, ela quer... Muitas E tu vezes ter, né? tirar É esse relacionamento. tempo para o cliente também. Sim. Tu tem que ter esse tempo para o cliente, né? Porque tu ter só essa relação fria, comercial ali e tal. É, não não. ele vai procurar alguém que vai Que vai ouvir dar- ele, dar que atenção. vai dar atenção para ele, que é o que ele quer. E para isso daí, trazendo essa correlação ao nosso assunto anterior, né? Tem a teleentrega. Para isso daí ele compra em casa. Ele sai É isso para aí. ter experiência e conversar com pessoas e com o atendente, com o certeza. vendedor que ele gosta. Daí vai fazer um relacionamento e por consequência comprar. Isso se aí, se se o outro der- vendedor atende, Hoje, só vou dar uma hoje olhada. é um grande desafio a internet. As Perfeito. compras, online. online. Nós, entendeu? É um grande... Afeta muito. No meu caso, esses Bah, produtos ele pode comprar em qualquer... Tem várias lojas são que vendem. tabelados ainda, né? Tudo. Né? E tudo preço. Então é igual se ele comprar ele na loja ou comprar na internet que vai chegar em casa, para ele não vai mudar, claro. Ele muitas vezes vai na loja que ele quer ver o produto, ele quer sentir o produto, né? Experimentar, ver se aquele tamanho ficou bom. Mas hoje público. o maior desafio para nós, eu vejo no comércio, O comércio é. é a compra online. Né? Porque é a facilidade da pessoa não precisar sair de No casa. outro dia tá em casa, né? Vou ali 10 vezes no cartão, muitas vezes a gente não consegue, muitas vezes fazer em 10 vezes. Né? Muitos períodos a gente Os não conseguiu produtos, fazer. né? De competir também. Qual o valor de Com- compra? De não. competir, O de prazo ter que tu esse. recebe também, Porque né? isso tudo é o fluxo, tem teu fluxo de caixa também, né? Exatamente. Então tu tem que ter todo esse. E esse impacta cuidado. também o próprio ticket médio, né? O valor de produto. O quanto tu consegue parcelar no ticket médio quando Com tu tem certeza. um produto, no caso Com certeza. dos produtos tabelados, né? É, De a clube, margem, esportiva. né? A gente tem, A como margem. eu tenho, tem muitos produtos que a margem é Pequeno. mínima. é Então eu pequeno. Se tenho quiser em que. 10 vezes, acabou a margem, né? É isso aí. Foi? É isso Aí eu tenho que pagar hoje a maioria dos produtos é 3 vezes, não é 10 vezes, né? Sim. Mas se eu não me adaptar também a essa forma de parcelamento, eu vou perder também. Né? Então tu tem que se adaptar ao mercado também. E até a própria forma de entrega do trabalho, porque ele vai comprar daí em 10 vezes em casa, né? Sim. E daí relaciona a pergunta, vocês entregam? Então tá, então entregam para É isso mim aí. o É isso aí. produto. E esse foi uma mudança que a gente fez na empresa, na minha empresa, na Integre, foi esse parcelamento. Porque daí começou as grandes lojas, né? Mesmo aqui em Sapiranga, mas eles parcelavam em mais vezes. Sim. Né? Então, assim, daí chegou alguns clientes assim, mas na loja lá ele parcela em 10 vezes. Então, assim, foi uma necessidade da gente fazer isso aí também. Né? Conseguir A gente- parcelar em 10 vezes. Até porque a gente tem precisou. lojas de vestuário que tem parte esportiva, né? Sim, Que daí por tu isso tem mesmo. tu tem um concorrente, Por isso eu já tenho um vai lá concorrente olhar. que ele parcela. Então eu tive que fazer isso. No início foi difícil. Bah, No início o meu fluxo de caixa deu uma baixada, então foi difícil. Porque
Só se eu não fizesse isso, o pessoal, eu vou pagar em 10 vezes lá. Na Pra outra mim, loja. vale a pena lá, né? E ele tinha o mesmo produto que eu. O produto final é o mesmo, né? É. Então, onde o diferencial passa a ser, de fato, o relacionamento que tu tem É com o isso teu aí. cliente É o teu diferencial. para fidelizar, né? A gente brincou, né? O atendimento, a terapia, É. a conversa e, por consequência, ele vai comprar teu produto. Isso, Se olhar só o produto, isso na Já Dom não. Remy É. já é mais presente esse relacionamento, porque ali vão mães. Eu Né? acho que na Doremi é quase uma curadoria. Né? Né? Fica afetivo, né? É quase Então vai as mães é ali. quase nesse. Então vão ali, conversam, falam É. dos filhos, né? Do Uma que troca de acontece, experiência. do que acontece às vezes na escola, em casa, com os amigos, né? Então tem bem mais presente esse relacionamento do que na Integ. Na Integ também tem, né? Sim. Mas não tanto como na Dom Remy. E eu tô curioso para saber uma coisa. Como é que vocês querem ser lembrados? Porque, né, tu já lembra do teu pai, né, na Sim. empresa, como é que foi e tal. Tem toda a equipe, enfim. Mas como é que vocês querem ficar lembrados pela família e também, assim, pelo time, né? Pela equipe que vocês têm. O que vocês gostariam de ser? Pelo que vocês gostariam de ser lembrados? Eu acho que os filhos, né, Fabrício? Eu acho que nem a gente sempre conversa, eles sabem muito bem o que a gente faz, como a gente trabalha. A gente deixa isso muito claro em todas as conversas que a gente tem com eles, né? E graças a Deus, assim, a gente é uma família muito unida, né? Os filhos... então, a gente sempre deixa muito claro. Às vezes acontece caso, não, mas a honestidade, né? Tu tem que ser uma pessoa honesta, porque é o teu nome que está, sabe? E isso é para a vida, né? É ser grato, a gente conversa seguido com eles, assim, né? Que nada, hoje em dia, nada tu vai fazer sem ser aquilo que tu realmente pode fazer, né? Nunca tu vai tirar dos outros o que não é, né? O que não é teu. Então, tu nunca quer o que não é teu. E isso é com os clientes, às vezes, assim, é um desconto a menos que tu esqueceu de dar, né, de ligar e só tu tem um crédito, sabe? Porque é nas pequenas coisas que tu realmente mostra, né, para as pessoas quem tu é realmente, né? E eu acho que eu acho que Estão no com caminho certeza certo, né? Os eles veem isso, ensinamentos, sabe? Tanto meu e do Fabrício. E não é aqui dizer isso de boca para fora, né? Quem nos conhece sabe que a gente trabalha em função deles, né? A gente trabalha para ter uma semana de férias com eles, né? Para a gente poder usufruir disso, porque eu acho que não tem nada que pague. Não tem nada melhor. Né? Então, assim, família, às vezes né? a gente trabalha, paga um ano uma viagem, paga 2 anos uma viagem, mas é uma semana que a gente tem Com eles. com eles, né? Com eles, né? Tendo o nosso Para lado. eles. Então a gente sempre pensa, mas como é que vocês conseguem? Eu consigo, né? Dá o jeito. Eu digo, Fabrício, Dá o eu jeito, fico. Segunda-feira eu passo roupa, de manhã já não tenho, né? Já economizo um pouco. Já não tem esse E gasto. assim a gente vai indo e faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali. Mas é tudo em função deles. Eu acho que eles vão lembrar da gente, com certeza, nesse. Eu vejo assim muito da honestidade, né? Eu quero ser lembrado pela honestidade, pela ética e pelo comprometimento, né? São princípios. São princípios. Princípios. Porque a gente é o que é pelas nossas atitudes. Não adianta eu dizer que eu sou assim se as minhas atitudes não são desta forma, né? E a gente tem muito disso, a gente fala muito disso, a gente participa do conselho da Igreja Católica, né? Eu e a Carolina nós iniciamos em 2006 no conselho, né? Estamos até hoje também, né? Então, assim, de ser aquilo que a gente é lá dentro também, não adianta eu só ir lá na igreja e dizer que eu sou assim, se as minhas atitudes né? nas minhas empresas, na rua, No dia a dia, né? eu não for assim, porque daí a minha máscara vai cair. Isso. Então, ter principalmente essa seriedade, esse comprometimento, essa ética e ser quem eu sou realmente.
Verdade. Fantástico. Verdade. Né? Isso é uma verdade. É isso Que a gente Sempre estava falando, né? verdade. 50 aí. anos do A gente Fabrício, né? erra, Dos a funcionários, gente erra, né, Fabrício? a gente erra, Com certeza. a gente vai tropeçar, né? A gente vai pisar na bola daqui a pouco com um colaborador, com um amigo, alguma coisa, mas a gente saber reconhecer isso, Não foi por querer, né? saber reconhecer e ele saber É a também que isso ali vivência. foi um deslize, foi alguma coisa que... não é normal o Fabrício fazer isso. Agora, o ruim é quando aquilo ali que tu faz... Não, mas isso aí ele sempre faz assim. Né? Até porque se falarem um dia, né? Eu também penso assim. Então, Normalizar. se falarem um dia para as pessoas que realmente conhecem a gente, essas pessoas vão pensar 5, 6 vezes, né? E provavelmente elas vão vir te perguntar, né? Sim. Se Se realmente. desconfia, né? É. Porque não, verdade. não, é, Eles não é conhecem. assim que isso aí. funciona, É. que eles funcionam, né? É Isso aí isso aí. deve ser uma É isso aí. falácia. É isso Com aí. certeza. E tem muito disso, né? Tem. Porque hoje em dia tem muito da inveja, tem muitas coisas, né, que acontecem. Meninas né? falando, né? O Fabrício com 50 anos de escritório, 30 de loja, né? A gente nunca teve uma reclamatória, né? 50 anos de Nunca. escritório, nunca tivemos uma Sabe? reclamatória Então, trabalhista. né? nada. Isso é uma... Nossa, isso é um... Isso, isso é uma vitória, É uma né? vitória. Então, assim, é sinal que realmente as pessoas que Então- saem é porque realmente, né, conseguem... Claro que... Encerrou o que- ciclo, né? Isso. São momentos. tivemos problemas também de relacionamento. Mas empresa claro. é isso, né? É isso aí, A vida, vai ter. né? A vida, esses dias eu estava falando ainda até, a vida tem problemas, Mas né? com certeza, O que e seriam vários. E ela- das psicólogas se não fossem os É problemas? isso aí. E ela é um- É Elas isso aí, estão né? para também Tão pra nos ir, né? auxiliar. E a vida é um Né? eterno, Então- é o eterno aprendizado, né? Tu vai aprendendo com os erros, aprendendo com os acertos, né? Aprendendo, vendo as pessoas, né? As atitudes das pessoas. A gente A também não aprende. fazer também. A não A não fazer Não também. fazer A não também. ser que É nem isso as aí, pessoas, que nem né? as pessoas. É isso aí. E eu digo isso, muito do que eu sou hoje, eu devo isso ao período que eu trabalhei naquela indústria. Traz até hoje. Né? Sim. As vivências, Ah, ele aprendeu a aprendizados. trabalhar. Eu aprendi a trabalhar. Eu era, vamos dizer assim, aquele negócio, né? A mãe, né? Saía em quinta-feira, não, e sexta-feira ela não acordava para ir trabalhar, né? Coitadinha. Na época, né? Vou acordar ele. Então ali não, ali eu fui trabalhar fora do do círculo convívio com os familiar, pais. familiar. Né? E ali eu aprendi muito. Então eu digo, hoje essa empresa onde eu trabalhei, eu devo muito a ela porque eu aprendi lá. Aprendi lá. Mas eu gostei bastante disso que tu comentou ali, né? Os três princípios, né? Estão balizados, estão ancorados ali, né? Então, isso muda o jogo. Muda. né? Porque um dia tu Muda pode não ter mais uma empresa, né? Eu acho assim. Isso. Pode acontecer de Pode. tu realmente. Posso. algo- Daqui a pouco eu alguém- tenho que voltar. Por que não? Voltar a trabalhar. Mas isso ali vai Mas ficar. isso É é. isso aí. Fica. É. Esse A gente princípio tem fica certeza e que em algum pode lugar ser a com gente aquilo arranja um ali. emprego. Com aquilo ali. Ética, eu- caráter. É. Isso aí. É. Isso aí. Compromisso. A gente É isso aí. precisa. São coisas que precedem. Mais uma aula. Isso fica. O resto Fica. vai. É isso aí. É. Os ensinamentos. E isso, né, isso fica, o resto vai nessa linha de conclusão mesmo, né? Tivemos mais uma aula, esse bate-papo. O quanto a gente tem que lembrar disso, né? Porque o que a gente faz, de um jeito ou de outro, fica. Fica. A gente não. É isso Né? aí. Fatalmente, lembrando disso ou não, né? A gente vai passar. Os CNPJ podem ficar. CNPJ, a gente brinca, né? Pode ser eterno. CPF, não. CPF Nunca. fica. É isso aí. Quem não quer deixar um legado, né? É isso aí. É isso aí. De honestidade, Esse de movimento por compromisso. propósito, por educação de mercado, dando exemplo dentro de casa das nossas empresas, daí sim reflete a longo prazo, né? E a gente Sim. falava Sim. um pouco nos bastidores, né? O quanto a gente está trazendo essa leitura para que as pessoas conheçam um pouco mais dos CPFs que construíram essas histórias. Hoje, daí, falando da casa que a gente está, a CDL, está com 53 anos. Foi feito o documentário dos 50 anos da entidade. Pouco a pouco, a gente está construindo Essa história toda. essa história toda, a continuidade. Porque fica. Muitos e muitos do que construíram essa história não está mais aqui. E, infelizmente, né, o próprio João, né, É isso aí. foi cedo. Ele- Né, Foi cedo, foi é. cedo É da- verdade. dessa, digamos assim, dessas últimas gerações da CDL, né? É. Ele foi cedo, né? A maioria Verdade. está aqui, mas os que começaram não estão mais. Sim. Hoje todos... Estava olhando ali embaixo, ali na sala de reunião. É. Verdade. É o- agora, o legado, há, né? É há o legado. há pouco tempo foi o Floriano, né? Floriano Por foi exemplo, recente, Ele fez tá no parte vídeo dos 50 anos. dos 50 anos. E agora veio a A falecer. falecer, né?
E isso é o legado, a gente está É isso aí. deixando, né, marcado na história. E deixar bem claro, né, que eu não sou perfeito, Exato. né? Eu vou ter os meus erros, mas a gente procura aprender e procura não errar mais, né? Não é porque eu tô dentro do escritório, dentro da igreja, que eu não vou errar, né? Muitas pessoas falam assim: ah, mas tu é uma pessoa de igreja? Sim, mas eu sou humano, né? Ser Então humano, a gente né? vai errar. Então, Todo dia. perfeito eu não sou, mas Que nem eu o vou Lucas buscar. um Isso eu dia- falo muito para os colaboradores, isso. Né? Eu não sou perfeito, eu vou errar com vocês também. E se eu pisar na bola, se eu faltar com respeito, venham falar comigo, né? Porque não é isso que eu quero. Mas daqui a pouco tá num dia que não tá muito bom, alguma coisa, né? E isso a gente tenta levar para os nossos filhos, para ser correto, não mentir, A importância né? do Falar a diálogo, né? verdade, por mais que tu tenha cometido um erro, fala a verdade. Aconteceu isso, né? Pisei na bola, que a gente vai ser o que a gente quer ser. Um dia o no Lucas me futuro. disse, né? Porque eu tenho mais liberdade com meu filho que o Fabrício, assim, eu converso, ele me fala tudo, mas, né? E daí um dia o Lucas disse: mãe, tu sabe, né, que a nossa família, a gente somos os errados hoje, né? Eu disse: como assim, Lucas? Sim, porque hoje não existe mais, assim, é difícil de conseguir uma família que nem a nossa, né? Então, aquilo me chocou diferentes, tanto. os diferentes, né? Sabe, umas coisas assim. Disse: mas, Lucas, mas por que não? Porque mãe, é difícil de tu ter alguém uma mãe que senta, que conversa, né, que troca experiência, que eu posso ter toda a liberdade de contar tudo para ti, sabe? Ele sempre diz: eu nunca menti para vocês, não vai ser agora que eu vou mentir, né? O Lucas tem 17 anos. Então isso para nós é um alívio saber, né, que a gente tem, eles têm liberdade Eles estão de no caminho conversar com certo. a gente, sabe? A gente deu toda a base. toda. é. Agora vai depender depender. deles também trilhar esse caminho do sucesso ou não, né? De seguir esse caminho. Sim. Né? Não vai depender de nós, vai depender das atitudes deles. Exatamente. Né? E entra um fator vital, né? O livre-arbítrio. Isso aí. Vocês indicaram, deram base, mas vocês aí. não podem escolher por Não. eles. Não. E isso Pelo vale contrário. na família e nos negócios, Nos né? Eu negócios, gosto em tanto tudo. do fulano. Cara, ele tem que querer. Com Ele tem que certeza. gostar também. Porque Também. senão não adianta eu Não. querer ajudar ele, ajudar. E daí vira o assistencialismo, né? Tu ajuda a pessoa a vida inteira. É isso Mas aí. de fato ela nunca aprende, ela nunca desenvolve de verdade. Ela só pra quer crescer. ser ajudada, ela não quer tentar seguir o caminho Bem dela. família, né? Assim, quer coisa melhor que isso, né? Quer, Não, quer hoje, assim, que eu sempre digo, gratidão é, melhor é. que ter, né? Porque É. a gente tendo filhos, né? Sim. É isso a aí. gente quer deixar esse compromisso, né? Esse legado, vamos Isso chamar aí. assim, para Isso aí. eles que sejam pessoas tão boas quanto a gente tentou. Tenta ser. Tenta ser Tenta todo ser, dia. Porque a todo gente dia. sabe Cada que, né, dia é um e dia. o julgamento vem de todos É, os lados, com né? Mas certeza. eu pego para mim assim, se eu estou sendo julgado e eu sei que eu estou fazendo certo, é porque está incomodando alguém. Ah, Com isso Se está certeza. incomodando alguém, Acho que agora tu falou o ponto não, essencial. É isso aí. Né? Não me Falou interessa, não interessa. mais, Não né? interessa Porque mais. o julgamento vem de É todos isso aí. os lados, né? Então Com vamos, certeza. vamos sempre continuar a gente tá fazendo, porque se a gente Certo, está incomodando é é. pelo isso certo, aí. É isso né? aí. E não É isso aí. pelo errado. É isso aí. Perfeito. Então tá, gente. Excelente. Agradecemos a Carol e o Fabrício, né, por mais uma... A gente está, né, na tarde aqui trocando experiências, falando sobre vida, negócios, né, vários negócios, né, por mais uma empresa hoje que a gente tem aqui cinquentenária, né, com o Fabrício, né, Carol fazendo parte. Então, muito obrigado pela participação de vocês no Talk Show CDL SAP. A gente Nós que que agradece. agradecemos. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado por compartilhar com a gente mais esse episódio.